17. Nessa aula, nós iniciamos um ciclo de aulas que discute os biofármacos e a produção de biofármacos por biotecnologia, que é um desdobramento das tecnologias de fermentação. Nessa aula, eu quero falar com vocês sobre a produção de insulina, o histórico sobre a insulina, como que chegamos à necessidade de desenvolver essa tecnologia, falar do processo de produção, da biotecnologia envolvida, e os avanços que permitiram a insulina humana, ok? Então vamos falar do diabetes. O diabetes mellitus, ele é um distúrbio que pode ser caracterizado até como uma síndrome, devido aos desfechos e aos comprometimentos que ele tem no corpo humano. Ele é caracterizado por uma hiperglicemia persistente. Isso acontece porque não tem uma capacidade de função ou de quantidade da insulina. Isso causa várias complicações de longo prazo, principalmente danos renais, danos a globo ocular, dano cerebral, enfim, uma série de danos causados pela hiperglicemia. E a possibilidade de utilização de uma insulina exógena é uma opção para controle do diabetes. Mas você precisa produzir essa insulina, e essa insulina precisa estar em uma quantidade, em uma condição capaz de suprir os pacientes. E é isso que foi observado desde idades mais remotas. Então, lá no Egito Antigo, eles notavam que as grávidas tinham uma dificuldade em controlar a fome. Então, elas sentiam muita fome e muita sede. Depois, os gregos começavam a observar que as pessoas urinavam demais e essa urina tinha um aspecto doce que atraía formigas. E isso eles chamavam de diabetes, sifão, aquele que vaza, e doce como mel. Um médico nos anos 600 começou a observar as pessoas e definiu que as pessoas tinham uma perda exagerada de água, chamado sifão, que ele falou que as pessoas estavam vazando como sifão. Ele era ateu da Capadócia. Então ele descreveu que era uma doença que causava muita fome, muita sede, muita urina e fraqueza. Em 1670, Thomas Willis experimentou a urina dos pacientes e declarou que aquelas urinas eram muito doces e eles estavam cheios de açúcar. Isso causava alterações alterações metabólicas no paciente. Lá em 1921 começaram os estudos de secreções do pâncreas por esses dois caras aqui que mudaram a história da diabetes. E esse estudo em cães, ele observava que quando haviam danos importantes nos cães, os cães ganhavam as características de terem muita fome, muita sede e muita urina. Só para vocês terem uma ideia da importância do estudo e do acompanhamento do diabetes, hoje no Brasil, 13 milhões de pessoas vivem com diabetes. E história de insulina. Então esse cara aqui, ó, Benting, MacLeod, Best e Collip, eles tinham um laboratório que faziam várias análises de secreções. Curiosamente, o Benting, ele era ortopedista, mas ele tinha um interesse por doenças metabólicas, visto que ele tinha que amputar diversos pés, em pés diabéticos. O MacLeod era o cabeça do laboratório, ele que indicava as pesquisas que deveriam ser feitas e conduzia os estudos. O Best já era um empolgado e começava a observar os efeitos de alterações pancreáticas. E o Collip era o responsável por analisar e preparar as secreções. E essa observação permitiu que eles conseguissem separar extratos de pâncreas e usarem num experimento em um paciente humano, que a insulina controlava a quantidade de açúcar no sangue. E por isso, por observar que os pacientes tinham uma concentração muito grande de açúcar e eles estavam definhando, eles resolveram utilizar esse extrato. O primeiro experimento foi em 1922,
num paciente de 14 anos chamado Leonard Thompson. Não foi um experimento com sucesso muito grande. Ele trouxe alguns problemas e exigiu que o Colip fizesse um purificado mais estável da insulina. E quando eles chegaram num ponto que mostraram a efetividade, que foi utilizado em vários pacientes, e esses pacientes melhoraram, eles foram indicados ao Prêmio Nobel e receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1923. E qual que é a importância da insulina? Então, a insulina, quando você come, pessoas normais se alimentam, ela é liberada permitindo que o açúcar entre nas células. E as pessoas diabéticas, elas têm duas condições. A primeira é que muitas não produzem a insulina, são incapazes de produzir insulina, ou essa insulina não é a forma correta, então ela não tem efetividade, que é caracterizado pelo diabetes tipo 1, e o diabetes do tipo 2 tem insuficiência de insulina. Então você tem uma quantidade de insulina produzida por um certo tempo na sua vida, mas você acaba utilizando muita insulina e acaba faltando na vida adulta, vida senil, ok? Então, sintetizada pelas células de Langerhans, elas podem sofrer um efeito autoimune que é deletério e acabar produzindo a insuficiência da produção de insulina. Como que a insulina age? Ela se liga a um receptor e abre os transportadores de glicose. Então, caso você tenha uma insulina falha ou não tenha a quantidade correta, a glicose vai ficar do lado de fora da célula. E quando que a insulina é liberada? Então, ela é liberada em duas formas. Ela tem a liberação basal, que vai em gotas, vai caindo em gotas contínuas, e em bolos quando você faz ingestão de, da tua alimentação normal. Ela libera uma grande quantidade para compensar isso. A insulina rápida, que é muito utilizada na farmácia, que é muitas vezes solicitada para emergências, ela funciona como uma insulina em bolos. Então ela age fazendo com que a célula receba grande quantidade de açúcar. E cada paciente tem uma dose de insulina. As doses são identificadas como unidades de insulina, que significa que existem 100 unidades por ml. Então, o 100, 100 unidades por ml. Se o paciente faz o 150, o 250, você está fazendo uma vez e meia, duas vezes e meia a quantidade de insulina, ok? E as duas aplicações diárias. Ou dependendo do caso, o paciente quando ele come muito doce, quando ele tem uma ingesta muito calórica, ele pode fazer até 3 para manter essa insulinização, ok? Ainda o processo é necessário ser injetado para dispersão da insulina. E foi a salvação dos diabéticos, a liberação da insulina humana, porque no tratamento ela permite uma ação como se fosse endógena. Então é uma insulina de tecnologia de DNA recombinante e regular. Ela tem uma estrutura idêntica à estrutura da, da insulina produzida por um humano normal. A NPH ela é associada com substâncias que promovem um efeito mais prolongado, você consegue ter um efeito mais fisiológico da insulina, que é a protamina e o zinco, ok? As insulinas modernas, que são as insulinas análogas, são produzidas a partir de insulina humana recombinante, com ação mais curta, que são essas marcas aqui, Lispro, que é Humalog, ou Aspartate, Novo Rapid, ou Glulizina, que é a Pidra, elas têm essa ação mais controlada, mais curta. Já com uma ação mais prolongada, eu tenho a Glargina, Temir, Levemir e a Degludeca, que é a Tresiba. As insulinas também podem ser apresentadas em misturas, então eu tenho equilíbrios de misturas para fazer com que ela tenha uma ação mais ajustada à característica do paciente. E o histórico da produção.
Então, quando eles descobriram lá em 1922 que era possível você produzir insulina a partir de pâncreas de animais, começou uma coleta de pâncreas de animais, principalmente porcos e bois, para fazer insulina. Então era preciso de uma quantidade muito grande de pâncreas para fazer o extrato. Isso causava vários problemas, porque tinham várias contaminações, sujidades, e o processo químico de isolamento era muito difícil. Em 1936, a insulina teve uma melhora porque ela pôde ser produzida de forma cristalina, através de um processo de filtragem, eliminando alguns antígenos que causavam efeitos adversos. Em 1966, é possível obter insulina suína muito semelhante à humana, uma característica de não ter tantas reações. Porém, ainda era muito necessária, ainda havia dependência da coleta dos pâncreas dos abatedouros, o que não era um processo tão adequado para um medicamento. Em 1978, um grupo de cientistas americanos começou a fazer recombinação de DNA e induziu bactérias Escherichia coli a produzirem insulina humana através dessa tecnologia de recombinação de DNA. Em 1982, o FDA aprova essa insulina e começa a produção industrial da insulina recombinante. Como que funciona a insulina recombinante? Então, primeiramente, você tem que entender que a insulina humana ela veio de uma célula saudável humana e ela foi produzida numa bactéria que é a E. coli, que é uma bactéria que nós temos uma grande quantidade no nosso corpo e ela não tem uma característica de fazer tantos danos. Embora seja uma bactéria patogênica, ela é uma bactéria relativamente estável, onde nós conseguimos controlar ela. Isso facilita, porque elas são culturas estáveis, elas expressam facilmente os genes que são inseridos nelas, elas concentram o produto em até 50% da proteína total da bactéria, então isso é uma vantagem muito grande. Os meios específicos permitem a purificação, mas ela tem desvantagens, principalmente por falta de alterações pós-traducionais e por alto teor de endotoxinas, como uma bactéria patogênica pode ter endotoxinas. Então isso é um dos limitantes. Hoje nós temos cepas que já têm um controle muito maior dessa produção de endotoxinas. Funcionam as etapas de produção. O que foi o marco que permite que nós produzimos diversos produtos recombinantes, produtos humanos. Então, começa com uma célula produtora de insulina, uma célula saudável, onde ela tem o RNA mensageiro purificado. Esse RNA mensageiro purificado ele é convertido em DNA através da transcriptase reversa. Esse DNA ele é inserido num plasmídio e esse plasmídio é transformado para ser incluído em uma bactéria. Então, olha só, lá no plasmídio eu tenho lá o gene de resistência ao antibiótico para selecionar as E. coli produtoras, então aquelas que aceitaram o plasmídio. Depois eu tenho o gene que vai produzir a insulina e depois eu tenho um promotor dessa expressão. É aquele gene que vai ligar e vai dizer assim, faz insulina, ok? Depois que você vai permitir testes em humanos. E a produção industrial hoje, como funciona? Eu tenho várias cepas de E. coli e cada indústria tem o seu tipo de E. coli específica para a produção e eles são produzidos nesses ambientes estéreis aqui, com agitação constante, com todas as condições necessárias. Sempre se destaca a condição de exigência da E. coli como o meio, a temperatura e o pH. Esses são os meios são os fatores mais críticos para você manter uma E. coli adaptada ao meio. Depois que é adaptada e produz a insulina, ela passa por um processo de filtração, onde você remove essa insulina e purifica a insulina
para que ela possa ser envasada. Hoje nós temos no Brasil uma empresa chamada Bion, que tem uma fábrica em Minas Gerais, e ela produz as mais modernas moléculas de insulina. Um exemplo é a glargina aqui, que eu estou apresentando para vocês. Um avanço importante na produção de insulina foi a insulina inalável. Isso facilita o uso da insulina e reduz aquele trauma que os diabéticos têm de toda a refeição levar pelo menos uma ou duas picadas em diversas regiões. Isso é muito ruim porque acaba sendo até dificultando o uso social. Então você tem que se afastar, ir ao banheiro, usar a insulina. Nesse caso aqui não, você simplesmente inala a insulina. Então esse é um avanço importante. Beleza? Pessoal, na próxima aula nós continuamos com biofármacos e eu quero sugestões para nós abordarmos. Eu vou trazer para vocês os anticorpos monoclonais na aula 2 e falta nós falarmos de alguns outros. Então, por favor, pesquisem e tragam biofármacos. Obrigado.